embarcou no navio francês Cordillère na cidade de Santos, que seguia a viagem para a França com uma mala bem pesada. Essa mala pesava 99 quilos e exalava muito mau cheiro. O homem foi questionado ali pelo comandante do navio e ele disse então que dentro da mala tinha algumas conservas, salames, sardinhas, etc. E que provavelmente algumas delas deveriam ter estragado. E pediu ao comandante permissão para deixar a mala dentro da sua cabine. Mas obviamente o comandante não deixou, né? Porque aquele mau cheiro incomodaria os passageiros ali das cabines mais próximas. E indicou ao homem um canto para deixar a mala, que era bem assim, no fundo do navio, num lugar bem isolado. Mas o comandante ficou intrigado ali, ficou encafifado com o peso e o cheiro daquela mala e orientou os seus tripulantes a ficarem de olho no homem. Quando eles passavam pelo Rio de Janeiro, um dos tripulantes viu quando o homem tentava jogar a tal mala ao mar. Pego de surpresa, o homem foi segurado por esse tripulante que logo começou a gritar: bandido, bandido, segure. Aí apareceu um monte de gente e chamou a atenção de outras pessoas que vieram ajudá-lo. Questionado sobre o porquê de querer jogar a mala ao mar, o homem então respondeu cinicamente que provavelmente as suas conservas deveriam ter se estragado e ele não queria incomodar os passageiros com o cheiro. O que não convenceu ninguém, porque ele já tinha entrado no navio com a mala cheirando mal, né? Então agora ele está preocupado. O comandante então foi chamado e ordenou que o homem abrisse a mala, mas ele se negou, dizendo que a mala era dele e que ele não ia abrir coisa nenhuma. O comandante, como sabemos, é a autoridade máxima dentro de um navio, né? Então ele mandou uma outra pessoa lá abrir a mala, mesmo sem o consentimento do dono. Quando então viram que estava provocando aquele mau cheiro. Dentro da mala tinha um homem sem vida, já em avançado estado de decomposição, e o dono da mala foi imediatamente preso no porão do navio e levado ali para a polícia da cidade mais próxima, ainda dentro do estado do Rio de Janeiro, assim que pisaram em terra firme. Esse crime ficou conhecido como o primeiro crime da mala no Brasil, no ano de 1908, e eu vou te contar todos os detalhes. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quartas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. Um homem sírio chamado Michel Salim Tred, natural de Beirute. Bom, agora eu fiquei na dúvida, porque nas matérias dizem que ele era de Beirute, na Síria, mas pelo mapa, Beirute é no Líbano, ao lado da Síria. Então eu vou só falar Síria e ignorar se ele realmente era de Beirute ou não, ok? Então, esse homem deixou seu país em 1903 com apenas 18 anos de idade e seguiu rumo ao Brasil. Embora ele fosse de família rica, ele veio para o Brasil atraído pela possibilidade de fortuna rápida e escolheu a cidade de São Paulo para fixar moradia. Inicialmente, ele não falava português, mas falava fluentemente o árabe, que era o seu idioma, também o francês e o inglês. E não teve muitas dificuldades para aprender o idioma no Brasil. Em pouco tempo, ele já falava muito bem o português também. Por ser sírio e ter facilidade para os negócios, em pouco tempo ele conseguiu um trabalho no banco London and River Plate Bank, que era um banco que ficava ali na Rua 15 de Novembro e que ele foi indicado por compatriotas ali da mesma nacionalidade que ele. E por lá ele ficou até 1905, 2 anos. Quando então ele pediu demissão para ser contador, que na época era chamado de guarda-livros, na empresa Elias Farrah e Irmãos, onde os proprietários também eram sírios.
O sócio majoritário era Elias Farrar e essa empresa era do segmento de calçados. E logo Michel Trede e a família Farrar ficaram muito próximos, sempre almoçavam ou jantavam juntos, especialmente na casa de Elias. Elias Farrar era casado com Carolina Farrar e não tinham filhos. Elias também tinha 3 irmãos, Abraão, Abdala e José. Nas matérias não falam se os irmãos de Elias também eram casados, se tinham filhos ou não. Em junho de 1907, Michel Trede recebeu uma correspondência da sua família na Síria, comunicando o falecimento do seu pai, quando então ele retornou à sua cidade natal, financiado por Elias, que era super amigo, para receber a sua parte na herança, e retornou ao Brasil alguns meses depois. Assim que ele chegou ao Brasil, e trazendo com ele o dinheiro que sobrou da sua herança, uma vez que ele torrou uma grande parte dessa grana aí nas grandes metrópoles europeias aí por onde ele passou, Michel Trede negociou com José Farrar, um dos irmãos de Elias, a sociedade em um armarinho, que recebeu o nome de Farrar e Trede. A maior parte do dinheiro investido no armarinho foi fornecida por José, que sempre trabalhou com Elias na empresa de calçados e assim guardou tudo o que pôde, além de um empréstimo que ele fez de 11 contos de réis, que na época era bastante dinheiro. Combinaram que o armarinho seria ali vizinho da empresa de calçados de Elias, que ficava na rua 25 de março, no número 203, ali no centro de São Paulo. Como o Trede tinha muito bom relacionamento com várias casas de exportação, especialmente em Paris, José incumbiu o Trede de ir lá fazer as compras para o estoque da loja. Sendo assim, em fevereiro de 1908, ele embarcou para a França. Tanto a passagem como todas as despesas, como hotel, alimentação, tudo na França, foram custeadas por José, além, é claro, do próprio estoque que ele foi comprar, e ele despachou da França para o Brasil via marítima, pelo Porto de Santos, e retornou ao Brasil em julho daquele ano, ou seja, 5 meses depois. Assim que ele chegou ao Brasil, combinou tudo com José e alugaram uma sala no número 39 da Rua Boa Vista para ser o escritório ali provisório da loja e onde o Michel Trede passou a residir. Michel Trede agora, com 23 anos, era um rapaz alto, bonito, forte, de costas largas e possuía um pequeno bigode. Ele se vestia com elegância, era bem falante, simpático, muito apreciado ali pela colônia síria, pela sua inteligência e disposição, sempre de bom humor, e se tornou ali meio parte da família Farrar. Agora falando de Elias. No dia 1º de setembro de 1908, Elias saiu de casa por volta ali das 9 horas da manhã, depois de tomar o seu café com a sua esposa, Carolina, e seguia em direção à fábrica de calçados que ficava a poucos metros da sua casa, que era na mesma rua. Elias tinha 34 anos de idade, era simpático, de estatura mediana, tinha fartos bigodes pretos, cabelos também pretos, e dizem que ele era um homem honestíssimo. Ele chegou ao Brasil com 17 anos de idade, também indo residir em São Paulo, e logo montou uma modesta loja de sapatos que foi crescendo com o passar dos anos e se tornando um homem muito respeitado na cidade, com crédito na praça. Quando ele já tinha um pouco mais de dinheiro, montou uma sociedade com seu irmão, Abraão, numa fábrica, agora era a fábrica de calçados e couros, que era a Elias Farrar Irmãos, na 15 de novembro de 203, onde os seus outros 2 irmãos, o Abdala e o José, também trabalhavam na administração da empresa. A fábrica cresceu rapidamente. Nessa ocasião, ele conheceu a Carolina, a esposa, que era uma jovem italiana, enteada de Menotti Monte, que era um amigo seu, quando Elias pediu a mão da moça em casamento ao padrasto dela, que era o seu amigo, que aceitou imediatamente. A Carolina era 11 anos mais nova do que Elias, ou seja, ela tinha 14 anos quando casou e ele 25. E o casal passou a morar no número 251 da 25 de março, ali praticamente ao lado da fábrica de calçados. Carolina era uma moça muito bonita, ela tinha pele clara, cabelos pretos e olhos azuis e chamava muito a atenção por onde passava. Ela era filha de Lúcia Monte e tinha uma irmã chamada Filomena. Carolina era de família humilde, nasceu em Roma, na Itália, e veio muito pequena para o Brasil em companhia dos pais e da irmã. Pouco tempo depois de chegarem ao Brasil, o pai da Carolina faleceu e a sua mãe casou de novo com Menotti Monte, que também era um italiano.
O casamento de Elias e Carolina não foi bem aceito pela família de Elias, pois eles não viam com bons olhos o casamento de sírio com italianos. Naquela época existia muito mais xenofobia do que existe hoje, que é o preconceito de povos e raças diferentes, enfim. E também a mãe da Carolina não era a favor do casamento, só não sei dizer se era pelo mesmo motivo ou se pela diferença de idade. As reportagens que eu localizei focam muito no descontentamento da Carolina por conta da intromissão da família de Elias. Parece que tinha muita fofoca, muita picuinha entre eles ali, mas o que tudo indica, a Carolina vivia bem com Elias, não fosse esse inconveniente. E eles já estavam casados há 9 anos. Parece que ele tratava ela muito bem, enchia ela de presentes, ele dava uma vida super confortável e luxuosa. Ele era um pouco ciumento, mas aparentemente eles viviam bem e ela vivia confortável e no luxo. Mas retornando ao primeiro dia de setembro de 1908, no horário do almoço, Elias não apareceu em casa, o que causou uma certa estranheza ali na Carolina, porque ele não costumava fazer isso, ele almoçava todos os dias em casa. Porém, ela achou, sei lá, que o marido estivesse ocupado na empresa, em reunião, sei lá, e que não tinha tido tempo de almoçar em casa e acabou não dando muita importância. E o dia passou. Às 5 horas da tarde, ela já estava muito apreensiva, muito preocupada, porque não era de costume o marido ficar tantas horas fora de casa, né? Aí ela entrou em contato com Michel Tred, que era muito amigo da família, como já disse, perguntando se ele sabia do marido dela. O que ele disse que não, mas se ofereceu para procurá-lo ali pela cidade. Aí ele pegou e foi na casa do advogado Elias para saber se o advogado tinha notícias do seu paradeiro, né? O advogado achou que não era motivo para tanto, 5 horas da tarde, ele pode ter sido convidado para ir na casa de alguém, ficou conversando, esqueceu da hora. Tá bom, foi embora. Quando era meia-noite, o Michel Tred voltou à casa do advogado, que ficou surpreso com a ausência do Elias até aquela hora. Meia-noite já é demais, né? Aí foi com o Michel Tred até a delegacia e comunicou o fato ao delegado de plantão lá, que disse que iria tomar providência sobre o assunto. No dia seguinte, no dia 2 de setembro, a notícia do seu desaparecimento repercutiu pela cidade toda e alguns achavam que Elias Farrá, não tendo como honrar com seus compromissos financeiros, tivesse abandonado a casa e fugido da cidade. Nesse mesmo dia, Elias Atiye, acho que é assim que fala, que era um amigo de Elias Farrá e também proprietário de uma fábrica de calçados, juntamente com Michel Tred, que estava tentando ajudar a família a localizar Elias, voltaram à polícia. Ambos se mostraram inconformados com o inexplicável desaparecimento de Elias, né? E afirmaram que não era verdadeira a versão que circulava ali pela cidade do homem estar arruinado financeiramente e ter abandonado a família, a esposa e ter sumido e tudo mais. Embora ele devesse algum dinheiro para algumas empresas, mas isso não era assim tão grande a ponto do homem fugir da cidade e abandonar a esposa e a sua loja, né? Sua fábrica. O delegado, então, interrogou a esposa, Carolina, que jurou ignorar o paradeiro do marido e demonstrou grande preocupação, chorou muito de nervoso, enfim. O delegado chegou à conclusão de que, de fato, ela estava falando a verdade e que provavelmente o homem não tinha fugido e que tinha acontecido alguma coisa séria com ele, né? Porque já 2 dias, né? Com a notícia do seu desaparecimento, se espalhou ali pela cidade, uma empresa credora chamada Minmatar entrou com um requerimento solicitando a falência da empresa Elias Farrá e Irmãos. E logo ela conseguiu, quando então foi decretada a falência da empresa. Dá até a impressão que esses credores estavam torcendo para o homem não ser localizado, porque eles não deram nem tempo do homem aparecer e já pediram a falência da empresa do cara, coitado. Bom, os dias foram passando e nada do homem aparecer. Assim, ninguém sabia dizer onde ele tinha se enfiado. A família e os amigos mais próximos procuraram até em hospitais, necrotérios, até em delegacia de polícia para o caso dele estar preso por alguma briga na rua, enfim. Mas nada do homem. Simplesmente sumiu do mapa sem mais nem menos, parecia ter evaporado no ar. Sequestro também não era cogitado pela polícia porque ninguém tinha entrado em contato pedindo um resgate, então não era sequestro. A polícia estava sem nenhuma pista até que no dia 5, ele sumiu dia 1º. Um sábado,
um corpo foi encontrado dentro de uma mala de viagem, aquela que eu falei, e essa mala estava prestes a ser atirada ao mar na cidade do Rio de Janeiro. E logo foi constatado que se tratava de Elias Farrá. Pois é, ele estava morto, e no Rio de Janeiro, e rumo à França. Não dá para entender. Bom, o corpo foi transportado do Rio de Janeiro para São Paulo, quando foi feito o reconhecimento pela família, pelos irmãos dele e também pela Carolina, a esposa, que confirmaram ser Elias, tanto pelas roupas e pertences que ele carregava, como por uma tatuagem que ele tinha em uma das mãos. Eu nem sabia que naquela época já existia tatuagem, o negócio é antigo. A necrópsia foi feita e constataram que Elias perdeu a vida por estrangulamento, inclusive sem esperar. Eu não sei como na necrópsia eles podem identificar que foi sem a pessoa esperar, que ela foi pega de surpresa. Bom, mas enfim. A corda ainda permanecia em volta do seu pescoço e constataram que o seu estômago estava vazio. E por outros fatores aí que eu desconheço, o médico afirmou que o horário que ele perdeu a vida foi entre 12:00 e 5 horas da tarde daquele dia em que ele sumiu, no próprio dia 1º de setembro. Também não tinham levado nada, o que descartava a hipótese de roubo. Ele estava com um relógio de ouro, com a sua aliança, com um anel com 3 pedras de brilhantes, com a sua carteira. Não tinha muito dinheiro, porque a Carolina disse que ele não costumava andar com muito dinheiro, mas o pouco que tinha estava lá sim. Enfim, não levaram nada. Agora, quem teria feito isso com ele e por que estava num navio rumo à França? Pois é, vocês lembram, né, que no começo eu disse que um homem estava tentando jogar a mala ao mar e que foi preso pelo comandante do navio. Então, esse homem foi interrogado pela polícia e também pelo secretário de Segurança Pública, que na época era o Washington Luiz, eu tô sempre falando nele, né? Bom, mas não disse, diz que o homem não disse lé com tré. Em seu depoimento, ele repetiu diversas vezes que 2 homens italianos tinham obrigado ele a fazer isso, a jogar a mala com o corpo do homem no meio do oceano, e se caso ele não fizesse, os 2 italianos colocariam a culpa nele por tirar a vida de Elias. Ele alegou que não foi ele o responsável por tirar a vida de Elias, que ele só estava tentando se desfazer do corpo por medo dos 2 italianos que estavam ameaçando, nada mais. Mas isso não convenceu a polícia. No final, o homem admitiu que ele mesmo tinha tirado a vida de Elias sozinho, então ele foi levado à cadeia pública imediatamente. Mas afinal, quem era esse homem e por qual motivo tinha tirado a vida de Elias? Pois é, esse homem era o Michel Tredi, amigo de Elias e de toda a sua família. Por fim, ele contou como tudo aconteceu e foi exatamente assim como eu vou contar. No dia 1º de setembro, uma terça-feira, Elias chegou à sua empresa e deu algumas ordens ali ao gerente, que era um italiano chamado José Guerra. Ele trabalhou um pouco em seus assuntos lá na sua sala, quando por volta das 10 horas da manhã apareceu o Michel Tredi e logo os 2 saíram em direção à cidade. Tredi disse a Elias que precisavam conversar sobre a nova empresa, o Armarinho, que pelo que eu entendi, Elias participava de alguma forma. Eu não sei se ou como sócio também, né, ou apenas auxiliando os 2, o irmão e o Tredi, enfim. Quando o Tredi sugeriu conversarem lá no quarto onde ele morava, e assim os 2 seguiram para lá. Disse que tudo aconteceu naquele mesmo dia, dentro do seu quarto, na Rua Boa Vista, número 39, entre o horário do almoço e jantar. Eles começaram a conversar e Tredi ofereceu uma cadeira para Elias, que se sentou sem desconfiar de nada. Enquanto conversavam, o Michel Tredi deu a volta pela cadeira, ficou de costas, né, nele, pegou uma corda que já estava separada, sem que Elias esperasse, pelas suas costas, ele envolveu a corda em seu pescoço e começou a apertar com força, até que Elias perdeu a vida, né. Ele tinha mandado fazer a mala e pediu para a pessoa que fez lá que colocasse um revestimento de Flandres, que é pelo que eu pesquisei, é uma lâmina feita de ferro e ácido com estanho, uma coisa assim. Mas não se lembrou de orientar que a tampa também tivesse esse revestimento. E é por esse motivo que o cheiro escapava da mala com tanta facilidade. Se tivesse na tampa, não teria sido assim tão fácil identificar.
Quando o homem parou de respirar, ele colocou o homem dentro da mala e teve muita dificuldade para conseguir fazer caber e acabou por esmagar uma parte do seu rosto assim para que coubesse, né? Contou que no mesmo dia despachou a mala na Estação da Luz com destino a Santos e que a mala foi levada por um carregador que ele contratou, mas ele não conhecia, e depois disso ele se ocupou em consolar a família e ajudá-los na procura. Então, na quinta-feira, no dia 3, ele seguiu viagem para Santos e se hospedou à tardezinha, assim, no Hotel Parque Balneário. No dia seguinte, na sexta-feira, 4 de setembro, ele entregou um cartão a um funcionário do hotel e nesse cartão ele se dirigia ao chefe da estação São Paulo Highway pedindo a entrega da mala ao funcionário e orientou que esse mesmo funcionário que deixasse essa mala na rua São Leopoldo número 1, lá em Santos. Nesse local, no andar superior, funcionava um consultório dentário que era de um sírio chamado Miguel Cury, amigo íntimo de Michel Trede. A mala foi retirada de lá às 4h30 da tarde, nesse endereço, e levada para o cais para ser despachada. E para finalizar, e sem o menor constrangimento, com a maior cara de pau, o Michel Trede declarou à polícia que poderia ter fugido, se atirando ao mar. Bom nadador dele. E só não fez isso para que a culpa não recaísse em algum inocente, porque existiam várias pessoas sobre as quais naturalmente pesariam suspeitas pelas suas relações com a vítima. Bom, o delegado investigou e descobriu quem era o carregador, bem como o tal amigo dentista do Trede lá, e interrogou os dois por horas, quando então liberou os dois, porque chegou à conclusão de que nenhum deles sabia do conteúdo da mala. O carregador, chamado Antônio Gargiulo, ele contou que naquele dia, por volta do meio-dia ali, ele estava parado esperando o passageiro, quando o Trede, que ele não conhecia, se aproximou solicitando seu serviço de carregador. Ele então colocou a carroça ali na porta do prédio, na Rua Boa Vista 39, e subiu uma longa escada em companhia do moço. E no final dessa escada tinha um corredor com 4 portas assim laterais, onde funcionavam escritórios. No fundo do corredor tinha uma porta que estava entreaberta, com uma grande mala de viagem assim logo na entrada do quarto lá da sala, né? Quando o Trede disse: "Quero que você leve essa mala até a Estação da Luz e despache ela como bagagem para Santos em nome de José Procópio." Diz que deu todas as coordenadas e ajudou até a carregar a pesada mala até a carroça, e o carregador assim o fez, despachou a mala e recebeu pelo serviço e pronto. O amigo dentista, por sua vez, disse que Trede tinha falado que mandaria entregar uma mala a ele, porque não podia ficar no hotel com ela porque ela cheirava mal, já que dentro tinha conservas, salames, sardinhas, o mesmo que ele falou no navio. E que o amigo, sem desconfiar de nada e achando que era verdade, né, era amigo, guardou para ele até a sua retirada na tarde daquele mesmo dia que ele recebeu. Agora, e por qual motivo ele tirou a vida do amigo? Bom, isso ele nunca falou, nem mesmo para o então secretário da Segurança Pública, Washington Luiz, que o interrogou por horas. Dizem que ele cometeu esse crime porque ele era apaixonado por Carolina e queria tirar o Elias do caminho. Isso é o que mais fala nas matérias. Inclusive, a polícia encontrou em seu quarto cartas que ele trocou com a moça e que acabaram por incriminá-la, né? Ela acabou entrando, coitada, como cúmplice. Não sei se coitada, né? Mas, bom, porém as cartas não continham nada que sugerisse uma relação extraconjugal com Trede. No entanto, a polícia prendeu a Carolina assim mesmo. Nessa ocasião, a população ficou ao lado de Carolina, implorando por sua liberdade, e logo depois ela foi excluída do processo e liberada definitivamente. Em seu quarto também foi encontrado um pedaço de corda de nylon, igual ao que foi encontrado enrolado no pescoço de Elias. Há quem diga que ele não se jogou ao mar, como disse em seus depoimentos, né, para não incriminar inocentes, se referindo a ela, que as acusações cairiam sobre ela, a Carolina. Quando ele ainda falava da história dos 2 italianos lá, que eles eram os mandantes, a Carolina visitou ele na prisão, onde eles conversaram em francês,
e ninguém entendeu nada. É incrível a polícia deixar os dois falarem livremente em francês sem nenhum intérprete ali para saber o que eles estavam falando, né? Mas logo depois dessa conversa dos dois, o Tred admitiu à polícia que ele tinha cometido o crime sozinho. Talvez ela tenha pedido para ele confessar para que a culpa não recaísse sobre ela, então não dá para saber se ela tinha conhecimento ou não. Ele foi julgado pouco tempo depois 2 vezes. Em ambas, ele pegou uma pena de 25 anos e 6 meses de prisão, mas cumpriu 16 apenas por bom comportamento e por ser réu primário. Dentro lá da cadeia, ele lia muitos jornais, inclusive franceses, que mandavam para ele, como livros também de medicina legal, já que em seu julgamento tinham termos que ele não entendia, então ele foi estudar para entender o que estavam falando ali dele. Diz que ele era um preso especial e muito bem tratado por todos, tanto pelos outros presos como por funcionários ali da cadeia. Sempre muito solícito, simpático, como todo mundo. E em várias ocasiões ele cruzou na antessala das audiências com a Albertina Barbosa, a autora do crime lá da Galeria de Cristal que eu já contei aqui para vocês. E pasmem, a mulher, a Albertina, pediu aos carcereiros que fosse apresentada a Michel. Olha só, ela ainda admirava isso, loucura. Teve um filme também chamado A Mala Sinistra em 1909, mas eu não achei, acho que porque é muito antigo já não existe mais. O Michel Tred, ele acreditava na sua absolvição, tanto que ele deu uma entrevista para um jornal da época dos julgamentos ali, onde perguntaram: caso seja absolvido, permanecerá em São Paulo? Ao que ele respondeu: certamente. Alguns amigos propuseram-me uma viagem à Europa durante algum tempo, eu porém recusei. Em entrevistas que concedeu a diversos jornais da época, ele dizia que recebia várias cartas de encorajamento, de força, que ele tinha vários amigos, tanto sírios como brasileiros, e que ele era muito querido. Tem gosto para tudo mesmo, né? Se mostrou bem cínico também, tanto que passou por 2 julgamentos em ambos, que ele pegou 25 anos e 6 meses de prisão. Quando ouviu o veredicto, ele, se não me engano, no segundo julgamento, ele deu um leve sorriso e passou o lenço na testa. Disse em entrevista que estava ansioso para ver como era morar na prisão e que com certeza ele amaria. Que estava muito satisfeito com o resultado, pois ele gostava de experimentar sensações novas, em novos lugares, novas experiências. É muito cínico, né? Logo depois de ter saído da prisão, ele se envolveu com tráfico de entorpecentes e foi deportado para o seu país de origem e nunca mais teve notícias do homem. Graças a Deus, já foi tarde. E esse é o caso de hoje. Me digam nos comentários o que acharam dessa história, se já conheciam e se acham que a esposa de Elias, a Carolina, é inocente mesmo, ou se foi cúmplice do Michel Tred, e se acreditam que eles não tiveram nenhum tipo de ligação afetiva. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!